Olá a todos, neste vídeo uma questão muito bonita que caiu na SpaceX em 2020. Os lados AB, AC e BC de um triângulo ABC medem respectivamente 4, 4 e 6 centímetros. Notem que temos um chamado triângulo isósceles, não é isso? Então a medida em centímetros da mediana relativa ao lado AB é igual a... Show de bola. Aqui eu vou desenhar para vocês a questão, o que ele está querendo, né? De acordo com os dados do enunciado. Nós temos aqui um triângulo ABC, o lado AB mede 4, o lado AC também mede 4, o lado BC mede 6. Ele pede a mediana relativa ao lado AB. Quer dizer, vai ser a ceviana que vai partir do vértice C e vai chegar lá no lado AB, dividindo-o ao meio, ou seja, vai chegar no lado AB justamente em seu ponto médio, né? Ou seja, o segmento MB vai medir 2 centímetros, o segmento MA também vai medir 2 centímetros. Beleza. Há 3 maneiras principais para você resolver essa questão. A primeira, a mais rápida, a mais direta, é usando a chamada relação de Stewart, ok? Ela vai permitir você encontrar o x numa tacada só. Segunda maneira, utilizando a fórmula da mediana de um triângulo, uma fórmula pronta. Não recomendo decorar, tá? Acho que não vale a pena. Terceira maneira, utilizando 2 vezes a lei dos cossenos. E ainda uma quarta maneira, que é utilizando geometria analítica, tá? Então, ou pela fórmula da mediana de um triângulo qualquer, não recomendo, é uma fórmula que você vai ter que decorar e vai usar muito pouco. Relação de Stewart, seria interessante você saber, tá? Ou lei dos cossenos, que é o que nós vamos utilizar neste exercício especificamente, ou geometria analítica, tá? Dentre outras possibilidades que você poderia utilizar também, tá bom? Vamos lá, eu vou usar uma maneira que um aluno de ESA ou de EA poderia usar em sua prova, tá? Porque na ESA, na EAN, na EA, em geral, não é cobrada a relação de Stewart. Então, eu vou evitar utilizá-la, tá? Se caísse essa questão na ESA, como o aluno de ESA poderia resolvê-la, tá? Seria desse jeito aqui, ó. Repare que esse ângulo aqui, B, esse ângulo verdinho, ele é comum a 2 triângulos. Ao triângulo ABC, de lados 4, 4 e 6, e ao triângulo MBC, tá? De lados 2, 6 e x, tá? Então eu vou usar a lei dos cossenos 2 vezes. Primeira, no triângulo ABC. O lado oposto ao ângulo B mede 4 e os adjacentes 4 e 6. Vamos lá. Lei dos cossenos no triângulo ABC. 4 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes cosseno do ângulo B. Ok? Posso cortar aqui 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, né? 16 por 16, posso cortar. E posso também simplificar tudo por 6, obtendo 8 cosseno de B igual a 6, simplificando cosseno de B igual a 3 quartos, tá? Então, descobri o cosseno de B. Mede 3 quartos. Show! Sabendo que o cosseno de B vale 3 quartos, eu vou de novo aplicar a lei dos cossenos agora no triângulo MBC, tá? MBC. X ao quadrado, lado oposto ao ângulo B, igual a 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes
2 vezes 6 vezes o cosseno de B, ou seja, vezes 3/4. Aqui 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. 36 mais 4 dá 40. 2 vezes 2, 4. Eu posso cortar com 4 aqui de baixo. Menos 6 vezes 3, 18. X ao quadrado igual a 22. X igual a raiz de 22. Tá? Pronto, descobrimos a resposta. Raiz de 22, letra E. Repare que nem foi tão difícil assim, tá? Nem foi tão complicado. Então, não precisamos aí apelar para a relação de Stewart ou para a fórmula pronta da medida de um triângulo. Não vale a pena, tá? Então, é um processo que poderia, uma questão que poderia cair na ESA ou na EA ou na EAN sem problemas, tá? Só você aplicaria os cossenos 2 vezes. Eu vou aqui, gente, apresentar para vocês uma solução alternativa, tá? Um pouquinho mais longa, só que ela é engenhosa e pode ser útil em outras questões, tá? Eu vou estabelecer aqui um sistema cartesiano, um plano cartesiano. Imagine que eu tenho aqui, ó, passando pelo ponto B o eixo dos y e também o eixo dos x. O B seria a origem de um sistema cartesiano, tá? Ok? Em outras palavras, o B seria o ponto 00 do ponto do plano cartesiano, ok? Show? Repare que o lado BC estaria sobre o eixo das abscissas, então o ponto C seria o ponto 06, ok? Eu não tenho as coordenadas do ponto A. Ponto A é um ponto de abscissa X e ordenada Y. Eu vou primeiro descobrir as coordenadas do ponto A. De que maneira eu vou descobrir tais coordenadas? Através da fórmula da distância entre dois pontos, que é a primeira formulazinha que você aprende em geometria analítica, não é isso? A distância entre os pontos A e B mede 4. E a distância entre os pontos A e C também mede 4. Então, vou montar um sistema envolvendo x e y, tá? E vou conseguir descobrir tanto o valor do x quanto do y, tá? Aqui eu vou agilizar os cálculos, admitindo por hipótese que você conhece a fórmula, tá? Que você conhece a distância dos pontos, tá bom? Então vai ficar a distância entre A e B igual a 4, raiz de x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado igual a 4, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Tá? Da mesma forma, a distância entre A e C é igual a 4, aqui um errinho de digitação, perdão, que é 4, ok? Beleza. Então, nós vamos ter raiz de x menos 0 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 4. Ou seja, x ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 16. Desenvolvendo aqui o notável, né, produtinho notável, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 12y mais 36 igual a 16. Lembrando que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16, tá? Vou trocar aqui o que está de branco por 16, ok? Vamos ter 16 menos 12y mais 36 igual ao próprio 16, cancelando 16 com 16, resolvendo y igual a 3, tá bom? Y igual a 3. Trocando y por 3 aqui na primeira equação, nós vamos obter x igual a mais ou menos raiz de 7, né? X ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 16, x ao quadrado mais 9 igual a 16, x igual a mais ou menos raiz de 7. De acordo com a figura, repare, como eu coloquei o ponto A, digamos, acima do lado BC, então, coerentemente, tá, a ordenada do y tem que ser positiva, tá?
e a abscissa também. Então, eu vou ficar com raiz de 7, tá? Se eu tivesse colocado o triângulo, digamos, invertido, né? O lado BC em cima e o ponto A embaixo, né? Aí eu teria o menos raiz de 7 como alternativa, tá bom? Então, A, raiz de 7 e 3. Achei as coordenadas do ponto A, ok? Beleza. Qual seria o ponto médio do lado AB? Ponto médio do lado AB, você sabe, né? É a média entre as abscissas e a média entre as ordenadas, né? Então, ponto M é o ponto médio entre A e B. As abscissas são raiz de 7 e 0, ordenadas 3 e 0, então vai ser o ponto raiz de 7 sobre 2 e 3 sobre 2, tá? É o ponto M. Por fim, ele pediu o comprimento da mediana do triângulo, não é isso? A mediana é o segmento CM, que mede x. Como é que eu vou descobrir o comprimento da mediana? De novo, utilizando a fórmula da distância entre os dois pontos. Distância entre os pontos C e M, tá? Maravilha. Então, a distância entre os pontos C e M vai ser raiz de 7 sobre 2 ao quadrado, mais 3 meios menos 6 ao quadrado. Efetuando os cálculos, vai ficar raiz de 7 quartos mais 81 quartos, ou seja, raiz de 88 quartos, que vai dar raiz de 22 do mesmo jeito, tá bom? Beleza, né? Então, uma solução alternativa por geometria analítica, adotando aí um sistema cartesiano, com o ponto B sendo a origem desse sistema, né? Deu um pouquinho mais de trabalho, é verdade, mas conseguimos resolver, tá? Lembrando, mais uma vez, que poderíamos ter resolvido pela fórmula que fornece diretamente a mediana de um triângulo qualquer, ou então utilizando a relação de Stewart. Show? Maravilha! Leal Concursos, incomparável.